plataforma, para vocês poderem rever. Teve aluno até que me mandou e-mail, pedindo para eu lembrar onde estava a aula anterior, porque ele viu, mas ele queria rever, que ele ainda estava com dúvida. Então, é bom utilizar a aula gravada para isso também. Então, nós iniciamos aqui a gravação. Hoje, literalmente eu estou à disposição de vocês, né? Eu vou fazer parecido com o que eu fiz agora no plantão, onde eu consigo trabalhar a dúvida de um aluno ou um grupo, e essa dúvida pode ser a dúvida dos outros, e vai aos poucos matando, tá? Então, a gente vai aproveitar para isso. Queria saber qual é o aluno que gostaria de começar a fazer perguntas, né? Comentar como está indo o relatório síntese, se tem alguma dúvida. Eu estou à disposição para a gente começar esse bate-papo. Um aluno, algum grupo que já tenha iniciado, mas ainda está com alguma dúvida, pode abrir o microfone ou o chat para poder falar e a gente já começar aqui. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar aqui para vocês a página do portal, porque aí vocês conseguem, só para trabalhar inicialmente aqui algumas questões, porque eu percebi que foram dúvidas muito parecidas, né? Tanto no plantão da coordenação na semana passada, quanto na coordenação de hoje. Eu tive duas alunas que apresentaram essa dúvida, né? Então, eu vou trabalhar essa dúvida que se repetiu hoje, e eu acho que isso vai ser bom para poder esclarecer vocês, né, no maior entendimento do nosso trabalho. Eu estou abrindo aqui, enquanto estou falando com vocês, o portal. Eu já vou, assim que ele abrir, eu já vou projetar para vocês, para a gente poder já entrar aqui nesse assunto. Só mais um minutinho que ele está carregando. E aí eu já mostro para vocês aqui. O que acontece? Eu ia disponibilizar para vocês. Uma aluna me perguntou, enquanto ele está abrindo aqui, deixa eu adiantar algumas informações. Uma aluna me perguntou hoje, no plantão da coordenação, se o trabalho, se, se era para seguir as regras da BNT. Sim, é para seguir, mas, considerando que vocês ainda não tiveram aula, né, sobre isso, eu não vou cobrar muito de vocês essa questão das regras da BNT. Eu vou ajudá-los. Inclusive, eu fiquei de disponibilizar, não disponibilizei ainda, mas vou tentar fazer isso amanhã. Eu vou disponibilizar um material para vocês terem acesso a essas regras, para vocês já colocarem no formato, ainda que um pouco padrão, mas seguindo algumas características que a BNT ela exige. Então, eu vou disponibilizar isso para vocês na plataforma, provavelmente amanhã. E assim que eu disponibilizar, lógico, eu vou mandar um e-mail para vocês, para poder sinalizar que eu disponibilizei, né? Para vocês depois poderem pegar esse material. Isso vai ajudá-los. Teve até um aluno que hoje também no plantão, hoje o plantão da coordenação ele foi muito produtivo, né? Tem bastante com os alunos que estiveram lá. Teve um aluno até que colocou o seguinte, que tem uma indicação lá na sala da Apex para esse material, mas ele não abre, né? Provavelmente vocês já devem ter percebido isso. Por isso que eu vou disponibilizar o link para vocês, né? O link para o acesso a esse conteúdo. Até amanhã eu devo estar fazendo isso. Pessoal, eu pedi que vocês aguardem só mais um minuto, porque eu não sei onde mas o portal ele ainda não abriu aqui para mim, as salas. Deixa eu fechar e abrir novamente.
Senão eu vou tentar abrir através do nome de um de vocês, como eu fiz nas outras aulas. Para mim, tá. A conexão aqui da internet está excelente, mas eu acho que o portal ficou fora. Ele ficou fora agora, porque no portal da coordenação estava funcionando normal. Tá, deixa eu tentar abrir aqui de um outro aluno. Deixa eu clicar aqui. Não está. Algum aluno presente nessa nossa aula que possa me passar o seu nome completo para que eu possa acessar e mostrar a PEX para a turma? Só para mostrar um detalhe. Boa noite, professor. Maria Luísa Rodrigues Vieira. Com Z? Com S, professor. S. Tá, tudo bem. Eu já tive uma aluna com Luísa com Z. Isso é uma dúvida que todo mundo tem mesmo. É Rodrigues Vieira? Vieira, por favor. Tá, achei você. Vamos ver se o seu vai abrir, né? Porque se for um problema do portal, não vai abrir. O meu aqui não está abrindo. Não, sei se... não, o seu abriu. Abriu? Ótimo. Abriu. Okay. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Beleza. Então, aqui está o portal da nossa querida aluna Maria Luísa. Obrigado mais uma vez por disponibilizar. Não por isso. Deixa eu mostrar aqui, só para a gente já começar, passar aqui para vocês uma informação. Vamos lá. Circuito final, conteúdo da aula 5, né? Bom, aqui está o conteúdo da aula 5, que eu já pedi para vocês relerem, né? E mais ou menos ali no final do conteúdo, do meio para frente, ele faz uma abordagem mais específica, né, sobre o desenvolvimento do relatório síntese. Deixa eu ver aqui no final. Ok, vamos lá. Eu pedi para vocês, primeira coisa, formarem os grupos, né? E aí, só lembrando, a informação nunca é demais a gente relembrar, né? A formação do grupo, ele se dá através de 2 alunos, no mínimo, ou no máximo com 5 alunos. Aonde os componentes desse grupo, tem que ser componentes que entraram no mesmo mês. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos alunos da Apex que entraram em fevereiro e temos alunos que entraram em março. Então, os alunos de fevereiro não podem ter no grupo um aluno de março e vice-versa. Não pode, tá? Todos os componentes dos alunos de fevereiro têm que ter entrado em fevereiro. Então, se você entrou em fevereiro, e eu sei que a maioria aqui dos alunos que estão conectados são alunos de fevereiro, se você entrou em fevereiro, você tem que formar um grupo de alunos com alunos de fevereiro, tá? E assim sucessivamente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, como vocês podem ver aí na tela, é que dentro do conteúdo da aula 5, mais ou menos lá no final, a gente tem os macrotemas. E eu comentei com vocês na última aula que vocês precisam escolher um macrotema. Aí aqui eu vou tocar no assunto, que é onde eu percebi que está tendo algumas dúvidas, tá? E a gente pode começar a conversar a partir daqui. Muitos alunos, eu percebi que têm escolhido o macrotema, ok, é isso, a gente precisa definir. E já formaram um grupo, isso é ótimo também. Só que não estão sabendo trabalhar esse macrotema. Então, o que eu orientei alguns alunos já pelos plantões, inclusive no plantão de hoje, da coordenação? Você, quando escolhe um macrotema, você precisa unir a ética, que é o tema central da Apex, e a gestão pública, porque é a nossa área de estudo, com o macrotema que você escolheu. Então, eu vou dar um exemplo, que foi exatamente o que aconteceu no atendimento que eu fiz na semana passada e hoje. Tá? Teve grupo que escolheu o macrotema saúde. Veja bem, eu só vou dar um exemplo para reflexão de vocês, para ajudar vocês a entenderem. Até porque eu já orientei os integrantes desses grupos e agora eles já entenderam como tem que ser trabalhado.
E aí teve um grupo, por exemplo, que falou assim para mim, professor, nós escolhemos o macrotema saúde. E nós vamos falar de uma doença específica e tal, 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 tal. Beleza. Aí eu faço a seguinte pergunta para o grupo. Tá? Aqui é só uma reflexão, tá, pessoal? Ninguém precisa me responder. Ok, mas como vocês pensaram em unir o macrotema saúde com a temática central, que é ética, e a gestão pública? Aí começaram a me explicar. E eu percebi que teve grupo, não foram todos, mas teve grupo que estava focando muito no paciente, na doença do paciente. E aí eu dei um exemplo. Falei o seguinte, olha, o nosso objetivo não é trabalhar o paciente em si, a doença dele. Nosso objetivo é fazer uma reflexão, né, um trabalho que reflita sobre esses três pilares. Uma temática, que é o macrotema, o tema central, que é a ética, e a gestão pública. A gente vai unir esses três pilares. E aí o meu exemplo foi o seguinte, vamos lá. Um paciente, por exemplo, com HIV. Né? A gente sabe que HIV é um vírus que ainda não tem cura, mas existe tratamento. A pessoa consegue hoje viver com HIV durante muitos anos e viver bem, se tomar medicação, né? se cuidar. A tendência é que viva bem. Existe hoje essa possibilidade e graças a Deus por isso. Mas a gente tem um problema social. Normalmente, os pacientes com HIV, quando a sociedade, ou seja, as pessoas ao entorno desse paciente, elas descobrem que aquela pessoa tem HIV, isso gera um afastamento. Esse afastamento, quando ele ocorre por um preconceito, ocorre por uma falta de informação sobre a doença. Tem pessoas que ainda, sobre o vírus, né? Tem pessoas que ainda acreditam, não sabem que o HIV ele não passa, por exemplo, através de um beijo. Não é igual a Covid, né? Que se a pessoa beijar a boca da outra, se tiver o vírus, ele pode ser transmitido. Existem casos que nem acontece isso. Mas o HIV definitivamente não é assim. Mas tem pessoas que carecem dessas informações, né? E por conta disso se afastam ou se afastam por um preconceito mesmo que infelizmente acontece. O grupo tem que focar nisso? Não. O propósito do nosso trabalho não é fazer uma reflexão social sobre esse comportamento de preconceito. Mas o nosso trabalho ele pode ser encarado da seguinte forma. O meu grupo ele escolheu a saúde. Paciente com HIV. Tem alguma unidade hospitalar pública que os seus funcionários públicos, consequentemente, né, têm um comportamento preconceituoso com pacientes de HIV? Essa pergunta, eu consegui unir os três pilares. Eu uni o macrotema, que no meu exemplo é a saúde, é apenas um exemplo. Eu uni a gestão pública, porque eu estou falando de uma unidade hospitalar pública e não privada. E eu uni a questão da ética, porque, havendo um comportamento preconceituoso, isso é antiético. Um paciente, ainda mais dentro de uma unidade hospitalar, onde ele está ali para receber orientação, talvez submeter a um tratamento, né, a consultas, ao acompanhamento com o médico, ali, então, ele não pode ter nenhum preconceito. Na verdade, ele não deveria ser vítima de um preconceito em lugar algum, né? Principalmente em uma unidade hospitalar. Se há um preconceito, um comportamento preconceituoso por conta desse vírus que o paciente tem, a gente tem um problema também ali ético. Então, nesse meu exemplo, eu consegui unir os três pilares. E aí, como que eu trabalharia nessa questão? Eu trabalharia fazendo uma reflexão sobre o comportamento antiético dos funcionários públicos de uma unidade hospitalar, que não pode ocorrer. Que não pode ocorrer. Aí sim, a partir dessa reflexão, eu começaria a rascunhar o meu relatório síntese
me focando na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, fazendo exatamente essa abordagem. Porque nessa abordagem eu consigo unir os três pilares: a gestão pública, a, a temática central, que é a ética, e o macrotema, que é a saúde, que é o macrotema que o meu grupo escolheu. Aqui é só um exemplo. Percebeu? Então, foi com base nessa orientação que eu orientei alguns grupos na semana passada no atendimento na coordenação, no plantão, e também no plantão de hoje. Coincidentemente, essa dúvida ela surgiu. Por isso que eu levantei ela aqui agora, para poder explicar isso para vocês. Tá? Então, essa é a questão. Eu vi que a Thelma fez uma postagem. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque às vezes a dúvida de um aluno é a dúvida também de outros, né? Ok, somos o grupo que escolheu o macrotema saúde e tema central tuberculose. Estamos com dificuldade no desenvolvimento do trabalho. A linha de raciocínio é esta: temos que trabalhar neste trabalho o atendimento prestado ao paciente, sendo o eixo mais ético possível, que é bom para o paciente e que é certo em termos de tratamento. Independente do ponto de vista da ética, também é prestar o atendimento de forma imparcial. Exatamente. O profissional não concorda com a forma com que esse paciente se expôs. Uso de drogas, álcool, ok. Tudo isso podendo levar a contrair a tuberculose. Com isso, o paciente chega na unidade de saúde doente. Ele irá receber o tratamento e cuidados de enfermagem, médico, ok. Mas gostaria de saber se poderíamos partir dessa linha. Sim, só que você tem que tomar cuidado, seu grupo tem que tomar cuidado, Thelma, Thelma, né? Com o seguinte, vocês não devem focar muito na doença do paciente. Vocês podem e até devem fazer um comentário semelhante a esse que você fez, uma abordagem inicial. Mas o foco de vocês tem que ser no comportamento ético do funcionário público, por exemplo. Por quê? Falando do funcionário público, a gente está falando da gestão pública. E analisando o comportamento ético dele, quando ele fere esse comportamento, a gente começa a tratar a ética, que é o tema central da Apex. E aí a gente consegue unir saúde, que é o seu macrotema, quer dizer, o macrotema do seu grupo, com a ética, que é a temática central da matéria, e a gestão pública, que também está envolvida, porque a gente está falando de funcionários públicos em uma unidade hospitalar. Então, vocês devem focar no comportamento ético dos profissionais de saúde. Há preconceito? Quando há, qual o tipo de problema que isso pode gerar? Por que esse comportamento antiético não deve existir? Por exemplo, são algumas questões que vocês devem focar para poder desenvolver. Senão, vocês vão focar muito na questão da doença. Eu sei que vocês não estão focando nisso, é só um exemplo, tá? Mas poderia correr o risco de vocês focarem na doença e a gente foge do objetivo do nosso trabalho. Então, é exatamente essa questão. Antes de eu ler aqui os outros no chat, só um outro comentário. A reflexão ela é parecida com aquele exemplo que eu citei no primeiro encontro para vocês, depois da aula inaugural. Quando eu falei da educação, do macrotema educação, e falei da questão do ambiente público nas empresas públicas, até em prefeituras, por exemplo, quando há um comportamento antiético, o envolvimento com corrupção, por exemplo, né? Pessoas que fazem do ambiente público como se fosse um ambiente privado dele. E não é. O que é público é de todos. E tem regras para você poder agir, para você trabalhar, né? Eu até havia mencionado na época o exemplo das licitações. E hoje, para uma prefeitura, por exemplo, né, com raríssimas exceções, mas no geral é assim, para ela fazer uma obra, para ela comprar algum equipamento, ela tem que fazer licitação. E tem um processo licitatório regularizado, ou seja, tem leis que direcionam isso. E a prefeitura ela tem que se submeter. Mas quando ocorre uma corrupção, ou seja, um favorecimento para empresas,
Isso é um crime e é um comportamento antiético também, né? Daí, o grupo que desejar, por exemplo, trabalhar nesse quesito, que é apenas uma sugestão que eu dei, pode fazer uma análise desse comportamento antiético, né, dos funcionários públicos, seja, por exemplo, numa prefeitura ou numa estatal, que comete o crime de corrupção e, consequentemente, este é um comportamento antiético, né? Então, quais malefícios esse comportamento pode trazer, por exemplo, para o município de uma cidade onde há uma frequência de comportamento nesse sentido, de corrupção e, consequentemente, antiético? A gente consegue unir aí os três pilares. A gente está falando de educação, a gente está falando de gestão pública e a gente está falando da ética, né? Então, é só mais um exemplo para vocês, tá certo? Thelma, eu acredito que eu tenha respondido você, senão você pode voltar a escrever aqui ou abrir o microfone. Além da Então, Thelma... professor, Oi, deixa eu só finalizar aqui no chat, eu já vou dar a palavra para você rapidinho, bem rápido mesmo. O Rodrigo aqui está perguntando por onde se forma o grupo. Rodrigo, você pode utilizar esse chat aqui para tentar entrar em algum grupo durante a nossa aula, ou então o link dúvidas dentro da disciplina da Apex, no Moodle, ali os alunos também estão se comunicando, ou na primeira recomendação que eu dei, que é a própria sala do Teams, mas ninguém está usando isso por enquanto, tá? E é lá você tem que gerar o e-mail, @aluno e-mail, né? Mas se tiver alguma dificuldade, pode buscar lá no Dúvidas, na sala da Apex, ou aqui no chat. A Poliana comentou, falamos dessa temática, professor, mandamos um rascunho de segmento de que estejamos no caminho. Ok. Beleza. Poliana, só repetindo aqui, eu falei no início da aula, eu tive um problema com acesso ao meu e-mail, mas isso foi resolvido hoje. E eu vi que alguns alunos enviaram, ou seja, mais de um grupo enviou o relatório para eu poder dar uma olhada. Eu vou concentrar esforços nisso amanhã para dar um feedback para vocês por e-mail, tá? E a gente vai se falando. Márcia, boa noite, professor. Enviamos nosso macrotema, mas não recebemos retorno. A importância do bem-estar no desenvolvimento urbano, assédio moral dentro do trabalho. Márcia, eu vou dar um retorno para vocês. Vou dar amanhã, tá? Mas reflita exatamente nesse comentário que eu estou fazendo. A gente precisa unir a temática, o macrotema com a ética, que é a temática central da disciplina, e a gestão pública. E aí, normalmente, o trabalho de todos vocês, independente do macrotema, vai ser focar no comportamento do funcionário público, e não do paciente ou do consumidor de forma 100% isso. Não é isso. É no comportamento. Eu não li ainda o trabalho de vocês, eu vou ler amanhã, eu vou dar um retorno, eu prometo. Mas já começa a amadurecer a partir dessa ótica, porque isso vai ajudar, tá? Se tiver alguma coisa fora, eu vou responder sim, pode ficar tranquilo. Estamos aguardando o retorno para iniciar. Beleza. Ok. Onde vou postar o trabalho? Silvana, o seu trabalho, esse trabalho do relatório simples, você vai postar dentro... Boa pergunta. Deixa eu até mostrar aqui. Eu estou aqui aberto. Você vai vir aqui, Silvana, olha, em circuito final, ó, coluna ao lado direito, dentro da Apex. Deixa eu voltar aqui. Ó, coluna ao lado direito, vai clicar em circuito final, vai descer um pouquinho a avaliação do circuito final. A avaliação do circuito final, aí você tem aqui ó, uma imagem, adicionar envio. É aqui que você vai clicar para poder anexar o seu trabalho. Lembrando que cada aluno do grupo vai enviar o seu. O envio é individual, mas o desenvolvimento é em grupo. E no documento que vocês vão anexar, vocês vão colocar o nome de todos os integrantes, tá? Deixa eu dar a palavra aqui. Teve um aluno que abriu o microfone. Eu gostaria que eu não sei quem foi,
Mas eu gostaria que esse aluno fizesse a sua pergunta agora. Boa noite, professor. É o Diego. Ô, Diego, foi você que abriu o microfone? Exato. Desculpe, na hora eu estava lendo ali Não. no chat, é só para não perder o raciocínio, mas pode falar agora, querido. Não, sem problemas. Assim, eu sou do grupo da Thelma também. Nós estamos num grupo de 5 aí que está tratando uma doença infecto-contagiosa. O senhor até usou o exemplo aí do HIV. É uma doença infecto-contagiosa que a gente está tratando e, assim, a gente tinha muitas dúvidas, mas teve alunos do grupo no plantão de dúvidas. Então, assim, pelo que a gente entendeu, assim, o senhor não está... O relatório não é em cima da definição da doença. Então, a gente está trabalhando, assim, o que o poder público, a gestão pública pode fazer por esse paciente, e a ética, como é uma doença infecto-contagiosa, a gente já andou pesquisando, assim, aí dá muito conflito de ética com moral, porque tem muito preconceito, mistificação, e a maioria dos pacientes da pesquisa que a gente leu encontra isso até na família. Então, a gente vai focar o trabalho no poder público, fazer o tratamento dessa doença, a gente vai propor que seja um tratamento coletivo, com a família do paciente, por a família não abandonar ele, porque uma das maiores características do abandono do tratamento é esse, e o poder público investir na capacitação dos funcionários para poder estar atendendo esse paciente. A gente tem a oportunidade de trabalhar numa unidade de saúde. Então, a gente vê que esse paciente que chega lá, o tratamento da doença, que é a tuberculose que a gente escolheu, é 99% na unidade de saúde. Ele já tem um olhar para ele desde a entrada. Quando ele entra, geralmente ele vai com a garrafinha dele de água para pegar o remédio. Então, desde a recepção, os outros pacientes, todo mundo fica olhando meio assim, e a maioria não tem espaço para atender esse paciente privativamente. Então, acho que o enfoque nosso vai ser isso, o tratamento com a família para desmistificar as coisas e ter mais ética nesse tratamento, e o investimento no poder público para capacitar as equipes, né? Não sei se é essa a linha de raciocínio, mestre. É essa sim, e vocês podem focar mais nessa questão do público mesmo, da gestão pública, o que pode fazer para melhorar o comportamento ético, por exemplo, da rede pública, que são representados pelos profissionais da saúde pública. Vocês podem abordar, sim, a questão da família, na questão do envolvimento para ajudar, mas não foquem muito nisso. Foquem na questão da gestão pública e do comportamento ético ou antiético dessa gestão pública que acaba atrapalhando ou beneficiando o paciente. Nesse caso, eu compreendo que vocês vão falar do comportamento antiético. E aí vocês podem falar dos reflexos negativos que isso pode ter no paciente, podem dar sugestões de melhoria, isso do ponto de vista da gestão pública, focando nela, porque assim a gente consegue fazer um relatório que vai abranger bem os 3 pilares: a saúde, que é o macrotema de vocês, a ética, que é o tema central, e a gestão pública muito viva, porque vocês vão estar abordando a questão dos funcionários públicos de uma ou mais unidades hospitalares. O caminho está muito bom. Eu vou dar um feedback para vocês também por e-mail, mas já adianto para vocês que está no caminho certo. Obrigado, professor. Nada. Oi, quem fala? Adélia Santos. Sou do mesmo grupo do Diego, da Thelma, da Ana Paula. Sim. Estamos abordando tuberculose. Mas o senhor quer fontes para citar. Sim. Qual a ideia de como o senhor nos indica achar fontes para falar de um setor público? Então, vamos lá. Vocês podem procurar, eu vou tentar ajudar vocês nisso, tá? Até porque essa ajuda pode também envolver outros grupos. Mas vocês podem procurar, por exemplo... deixa eu falar. Só colocar mais uma coisa, mestre, que o tratamento, ele, assim, tem um protocolo a seguir, né? Eu sei que as coisas têm que ser mudadas, mas a gente apresentar no nosso trabalho a nossa visão, de nossa experiência, mas se o senhor quer fonte, como... O protocolo, ele já é uma fonte. Então, posso usar o protocolo.
Pode utilizar, deve utilizar o protocolo também. Isso, mas aí nós temos que apontar dentro do protocolo algo que nós não estamos de acordo, porque algumas coisas não funcionam na prática. Não, tudo. Aí, nesse caso, Adélia, o que vocês podem fazer? O que não funciona na prática, e sendo algo que incomoda vocês, né, como enquanto profissionais, mas sem se aprofundar muito também na questão da doença, do paciente, porque o objetivo não é esse, né? Mas para poder justificar e até dar mais validade ao trabalho de vocês, quando vocês mencionarem, por exemplo, a doença, vocês vão ter a oportunidade ali de mencionar alguns protocolos como fontes. Então, vocês vão escrever na introdução, desenvolvimento e conclusão, e ao mencionar, ao fazer uma abordagem, ainda que seja uma abordagem simples, não tem problema, mas ao fazer essa abordagem, vocês podem colocar, mencionar ali, por exemplo, alguns protocolos existentes. Para quem leu o relatório, poder entender, poxa, essa abordagem aqui está fazendo, ela também se justifica. Isso que elas estão comentando, porque consta no protocolo referente a essa doença. Tá? Todas as vezes que a gente cita uma fonte, a gente utiliza uma fonte, primeiro que a gente está dando crédito a um autor ou alguma regulamentação, né? E segundo, a gente está mostrando que aquilo tem um embasamento, o que a gente está escrevendo, né? E aí, esse embasamento, por exemplo, vocês vão poder utilizar... Fechou? Vocês vão poder utilizar aqui na aula 5, eu vou passar para vocês algumas regras da BNT amanhã, mas só para adiantar, na aula 5, mais ou menos no final da aula 5, deixa eu só achar aqui, acho que é mais um. Aqui, elaboração de relatórios simples, tá? Nesse parágrafo aqui, nesse recorte, nesse subtópico, vocês vão encontrar esse exemplo aqui de citação, tá? Eu vou ajudar vocês, eu vou dar um feedback depois, mas o protocolo, sim, é uma fonte de pesquisa. Na Constituição Federal, talvez vocês encontrem alguma questão relacionada à administração pública, se não me engano, lá no artigo 5, vocês talvez encontrem, a gente pode depois dar uma olhada, para servir também de fonte na abordagem de vocês relacionada ao comportamento antiético do profissional público, né, do agente, do funcionário público na unidade hospitalar pública. A gente pode pensar nesse sentido, e aí, ao identificar alguma fonte, né, algum trecho interessante, vocês podem mencionar o trecho e fazer a devida citação conforme está aqui, quase no finalzinho da aula 5. Só para vocês terem um parâmetro, tá? Mas eu vou mandar para vocês amanhã um link de acesso a algumas regras da BNT que vão ajudá-los. Certo, mas só mais uma dúvida, Nancy. No caso, assim, tem um protocolo, só que, assim, às vezes, na unidade que você não tem um espaço físico, teria que estar citando no geral do programa, ou pode estar especificando em si o município, ou no caso, assim, isso é a nossa dúvida para a gente ter que desenrolar o... Então, o protocolo que você diz, ele varia de município, de cidade para cidade? Então, teria que pesquisar isso, para a gente ver se o protocolo muda. Mas eu acredito que não, porque vem o tratamento, muda sim, às vezes de cidade para cidade muda, mas podemos confirmar isso, eu posso depois te responder.
Se for um protocolo único, ok. Se ele mudar, tenta focar no protocolo da cidade de vocês ou escolha uma cidade para vocês poderem citar. Tá legal. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Assim, eu não sou da área da saúde, minha área literalmente é gestão, mas eu vou dar um exemplo para vocês bem simplório para vocês poderem entender. Vocês vão fazer, em um parágrafo, 2 ou 3 parágrafos, vocês vão estar fazendo uma abordagem ali sobre a tuberculose, envolvendo o paciente, enfim. Durante essa abordagem, vocês podem citar alguma questão do protocolo para poder enfatizar e validar o que vocês estão expondo ali no trabalho de vocês. Certo. Então, por exemplo, normalmente o trabalho científico ele é assim. Eu estou escrevendo sobre o comportamento antiético nas prefeituras, né? A questão da corrupção que eu mencionei. Aí tem um autor, né, o De Souza, que escreveu um livro falando sobre isso. Aí eu, lendo o livro dele, eu vejo um trecho lá que ele fala assim, está comprovado que esse tipo de comportamento nas prefeituras do Brasil inteiro atrapalham a vida dos seus cidadãos. Eu vou pegar esse trecho e vou colocar lá no meu trabalho. E vou dizer assim, conforme De Souza menciona, aí pego o trecho dele. Aí esse trecho, ele alimenta, ele enriquece exatamente o trecho que eu estou desenvolvendo no meu trabalho. Eu cito ele para mostrar, olha, tem um autor que também está dizendo isso aqui. Na questão do protocolo, ali é um pouco diferente, não é muito não, porque a gente está falando de protocolo, a gente está falando de um autor, de um livro. Mas os protocolos, o que você pode pegar é um ou mais protocolos, né, elementos, não sei se é assim que fala, mas só para você entender, para poder justificar o parágrafo que vocês estão abordando, o tipo de abordagem que vocês estão mencionando. Conforme diz o protocolo, aí você vai mencionar qual protocolo, essa questão pode atrapalhar, pode prejudicar o tratamento do paciente, percebe? Sim. Aí você pode até recortar o trecho desse protocolo que fala sobre isso, por exemplo. É só um exemplo que eu estou citando para vocês. Então, o protocolo ele é sim uma fonte de pesquisa, como a Constituição Federal também. Só que a Constituição Federal ela não vai te oferecer algo específico da tuberculose, mas ela vai te oferecer alguns elementos sobre a conduta da gestão pública, do gestor público. E aí vocês podem pegar ali na Constituição. Eu vou dar uma olhada no que vocês escreveram e vou ver direitinho o que eu posso ajudá-los com relação a essas fontes. Mas protocolo é uma fonte, Constituição é uma fonte, e se vocês encontrarem algum autor que fale sobre essa abordagem que vocês vão fazer, pode se tornar também uma fonte. Ok, obrigada. Nada. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Eu sei que já tem aluno falando dos grupos, né? Isso é bom. Bom, os alunos que iniciaram em março, eu já vou adiantar aqui que na semana que vem eu vou dar uma aula para falar sobre o relatório síntese, aula mais voltada para os alunos que iniciaram em março, tá? Não se preocupem. E na terça-feira que vem eu vou dar uma aula de novo, um encontro aqui de orientação do relatório síntese para todos os alunos que entraram em fevereiro. Vamos continuar semanalmente nos encontrando para matar dúvidas e fazer o relatório avançar, tá? Ok. Deixa eu ver aqui. Professor, o prazo é Márcio, o prazo é dia 15, mas esse prazo é para os alunos de fevereiro, tá? Os alunos de março, prazo é em maio. Se eu não me engano, é dia 13 de maio. Aí tem que dar uma olhada lá no cronograma, tá? Mas alunos de fevereiro, o prazo encerra 15 de abril, tá? Ok.
mestre, você está falando a respeito do relatório síntese? Isso, do relatório síntese, porque teve uma aluna que perguntou aqui no chat qual é o prazo. O prazo final para os alunos que entraram em fevereiro é postar até o dia 15 de abril. Então, nós temos aí mais 15 dias. Sendo que dentro desses 15 dias, a gente deve ter mais uns... Aqui no calendário, a gente vai ter mais uns... dois encontros, pelo menos 2 encontros como esse. Né? E amanhã eu já estou respondendo os e-mails de vocês, que estão atrasados por conta desse problema que eu tive essa semana. Boa, eu ia falar até isso, Rony. Eu não sei se a pronúncia é Rony ou Ronei, tá? Mas eu vou falar Rony, se eu estiver errado, me perdoa. O Rony colocou aqui, ó, no chat, tem o Código de Ética Médica também do Conselho Federal de Medicina. Eu ia até mencionar isso, mas eu acabei esquecendo. Os grupos que vão trabalhar com o macrotema de saúde, talvez o Código de Ética Médica possa ser uma fonte bem valiosa para vocês. E muito provavelmente vocês vão encontrar esse código de ética na internet, tá? É só colocar lá no Google, é muito provável mesmo, muito provável, é bem possível que vocês consigam. Então, trata-se de outra fonte para vocês poderem utilizar o que está escrito lá para justificar o que vocês estão escrevendo, tá? O professor tem tamanho mínimo, máximo? Consegue informar uma dimensão? Sim. Eu não determinei ainda, Rony, eu queria deixar vocês à vontade para poder rascunhar, tá? Mas talvez um relatório, um autor de umas 5 páginas, seja razoável. Na terça-feira que vem, eu determino isso melhor para vocês, tá? Mas é mais ou menos isso, porque a gente tem introdução, a gente tem desenvolvimento, a gente tem conclusão. Ah, professor, meu relatório está ficando com 7, com 8 páginas. Não tem problema, não tem problema. Pode ser até mais do que isso. Mas na terça-feira que vem eu determino o mínimo para vocês. Eu queria mesmo que vocês começassem a rascunhar, era a minha maior preocupação. Mas eu vou pensar direitinho, mas mais ou menos isso. No mínimo, umas 5 páginas eu acho que fica satisfatório, tá? Mas aqui, fevereiro, estamos muito atrasados. Márcia, tem uns 15 dias, dá para trabalhar legal nesse relatório, até porque o trabalho final de vocês não vai ser o relatório é um meio. Tá? E com essas orientações que eu estou passando, vocês estão já com informações para poder desenvolver bem já para os próximos dias e até terminar o trabalho de forma antecipada, se for o caso. Tá? Mas não que vocês precisem correr com isso. Tá? Pessoal, voltando ao grupo de tuberculose, estamos com dificuldade no produto também. Será que... Então, o produto eu não vou falar agora, porque o produto é mais à frente. O produto seria a próxima etapa. Mas para não te dar não deixar você sem uma resposta, vai ser mais ou menos assim. Se eu estou trabalhando com saúde, eu acho muito válido a gente pensar em alguma coisa informativa. Então, por exemplo, não que vai ser isso, tá? É apenas um exemplo, até porque não é nosso objetivo agora falar sobre isso, mas é só para dar uma luz para vocês. Uma cartilha com informações sobre a doença bem resumida e aqui um foco no comportamento ético, né, do profissional da saúde como um todo, é algo que soa bem interessante em termos de informação para passar para a sociedade, né, para a gente poder talvez entregar em uma unidade hospitalar, né, deixando claro como que deve ser a conduta ética do profissional público da área da saúde. É uma possibilidade. Não que vá ser isso. Só estou mencionando aqui como um exemplo para você poder, não só você, né, todos os alunos aqui presentes poderem entender, tá? Mas isso é algo que a gente vai pensar depois, porque também pode ser que vocês deem uma mudada em algumas coisas. Primeiro, vamos focar no relatório síntese, que é o mais importante. E a gente tem mais 15 dias para vocês que começarem em fevereiro. Leandro levantou a mão. A palavra está com você. Pode falar.
Leandro? Leandro deve ter levantado a mão, então, errado. Deve ter clicado sem querer. Adélia quer falar mais alguma coisa, Adélia? Oi, mestre. Tá ouvindo? Sim, ouço muito bem. Tá. Daqui a 15 dias, nós temos que enviar, quem eu sou da turma que entrou em fevereiro, né? O relatório síntese. O senhor falou que do produto você vai falar depois. Então, ele não é uma continuidade? Como que você... É uma continuidade. É uma continuidade. O relatório síntese é o início desse trabalho. Tá? O produto é o final dele, mas a gente vai cumprir etapas. Essa primeira etapa é uma etapa que é a gente fechar o relatório síntese, que vai envolver a definição do macrotema, a maioria de vocês já definiram, Sim. E como unir esse macrotema escolhido com a ética e a gestão. E é exatamente essa orientação que eu estou... Tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, que tem que ser até o dia 15. Exatamente, até o dia 15. Aí, a partir desse trabalho do seu grupo, assim como cada grupo que está aqui representado, a gente vai para a próxima etapa, que é depois do dia 15. É justamente pensar na definição do melhor produto para cada um de vocês, para cada um dos grupos. Então, assim, agora ficou claro. Porque o que acontece? Desculpa te interromper, é uma informação muito importante. Não adianta a gente pensar num produto agora quando o início e o e-mail não foi finalizado, que é o relatório síntese. Porque o relatório síntese, ele traz no papel exatamente a ideia do grupo. E como o grupo está está fazendo a abordagem da ética na gestão pública dentro de um macrotema escolhido. Tá. A partir dali, a coisa vai caminhar. Aí, caminhando, a gente consegue ter mais clareza para poder definir um produto. Aí eu vou ajudar vocês nisso. Pode me esclarecer uma dúvida? O prazo é esse, não haverá mais nenhuma outra até o dia 15? Até o dia 15 para postar lá no circuito final. Onde o senhor mostrou no circuito final. Legal. Tá. Muito obrigada. Nada. O que eu vou fazer? Eu sei que o seu grupo já me mandou o rascunho, mas todos os grupos que enviaram e que enviarão, eu vou responder. Aí, até terça-feira, vocês já vão ter tudo respondido. Podem evoluir com o meu retorno e me mandar de novo. E assim a gente vai trabalhando. Porque aí, na terça-feira, a gente consegue ter uma aula, uma orientação, onde vocês vão poder amadurecer até mais a ideia que vocês estão trabalhando, como desenvolver. Aí o trabalho já vai estar em andamento. E de hoje para o dia 15, faltam 15 dias, né? Dá para entregar até antes de forma muito tranquila, dessa forma que a gente está trabalhando, com as orientações semanais, e a partir de amanhã, os meus retornos. Tá? Obrigada. Nada. O que eu vou querer, pessoal, que vocês foquem no desenvolvimento do relatório síntese, introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa é a estrutura do trabalho de vocês. Com essa estrutura, vocês vão unir o macrotema com gestão pública e a ética, porque não tem como fugir dela. Ética é o tema central da Apex, então a gente tem que falar dela. Diante disso, vocês vão focar no comportamento antiético do profissional envolvido ali, seja um gestor público de uma empresa, seja um político do poder executivo, legislativo, não importa, seja na área da saúde, seja na área ambiental, o foco maior ele tem que ser no gestor público, no funcionário público, tá? No que se refere ao comportamento antiético dele. De onde nós estamos falando? Aí vai depender do macrotema. Você está falando de educação, a gente pode falar de escola, a gente pode falar também de empresas. Você está falando de saúde, a gente vai falar de hospitais. Né? Você está falando da questão ambiental,
Então, isso vai depender muito do seu macrotema, tá? Mas eu creio que agora vocês estão com maior clareza para poder dar continuidade nesse rascunho do relatório simples, tá? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Boa noite, mestre. Boa noite, quem fala? É o Leandro. É que eu tive um problema no meu microfone, por isso que não saiu o som. Tranquilo, pode falar. Eu tinha te encaminhado um e-mail, né, só para mim saber se era mais ou menos aquilo que era para ser feito. Aí eu queria ver se o senhor chegou a ler o início do relatório que comecei a fazer. Não, eu até expliquei no início da aula, Leandro. Eu tive essa semana um problema no meu e-mail. Então, eu vi que alguns alunos, eu vi hoje, né, que alguns alunos me mandaram algumas coisas, mas eu não consegui ver ao longo da semana por conta desse problema. Mas já está resolvido. Aí, o que eu vou fazer? Amanhã, sexta-feira, eu vou tirar uma parte do dia para poder focar em dar um retorno para vocês. Então, com certeza, amanhã você vai ter o meu retorno, tá? Aí, a partir do meu retorno, você trabalha de acordo com o que eu vou te dar um feedback e me manda de novo, porque você vai desenvolver de acordo com a minha orientação. E assim a gente vai trabalhando, não só você e todos os grupos. Mandou para mim, eu dou um retorno. Você vê o volume de acordo com as minhas orientações, manda para mim, até a gente finalizar ele. Tá ok. E aí, esse feedback eu vou dizer para vocês, está indo bem, aqui não está legal, vai ter que melhorar assim, é assim, é assim. Tá? É que a gente está em dúvida em 2 macrotemas, né, que a gente chegou a começar a fazer um rascunho, né, do macrotema educação e de meio ambiente. Aí a gente queria uma opinião tua para saber qual que a gente segue, se a linha de raciocínio de um ou do outro está equivalente com o que a matéria pede. Tá bom, tá bom. Pode aguardar que amanhã eu dou um feedback para vocês sem falta, tá? E a gente conversa. E se eu achar necessário, a gente tenta fazer um encontro, não só com o grupo de vocês, eu posso até ver outros grupos, caso seja necessário, da gente fazer uns encontros assim, só com os grupos para poder debater isso. Mas eu acredito, só se for necessário mesmo, tá? Porque eu vou dar o feedback lá no e-mail, eu vou ver como é que vocês vão conseguir evoluir. Tá ok. Muito agradecido. Tá bom? Nada, que isso. O Diego está perguntando aqui no chat se o produto é a conclusão do trabalho. É sim, Diego. E depois vai ter a apresentação de vocês, que é uma outra, mais lá para o final. Tá? Vocês percebem que a nossa disciplina ela está trabalhando por etapas. Então, vocês estão na etapa agora do relatório simples. Depois vai ser o desenvolvimento do produto, depois a gente vai ver a apresentação de vocês. Mas a gente vai cumprir cada etapa e vamos focar em seu tempo em cada uma delas. Mas, sim, o produto é a conclusão do trabalho como um todo. Tá? Bom, pessoal, eu vou encerrar esse nosso encontro aqui, essa nossa orientação. Eu estou deixando gravado, eu vou disponibilizar até amanhã na plataforma para vocês. E amanhã já vou dar os retornos, principalmente para aqueles alunos que já enviaram o relatório simples, as suas dúvidas, né, para a gente poder evoluir. Alguns já tiraram algumas dúvidas, mas mesmo assim eu vou dar o retorno por e-mail para que vocês possam evoluir no desenvolvimento desse relatório, tá? Na terça-feira que vem, a gente vai ter o nosso próximo encontro semanal, vai ser terça-feira que vem. Sempre vai ser nesse horário, às 19h30, horário de Brasília, né? E na quinta-feira que vem, o meu foco vai ser para os alunos que entraram em março, tá? Em março. No e-mail que eu vou mandar para vocês nos próximos dias, eu vou destacar isso. Na terça-feira, aqui, terça-feira que vem é dia 5. Então, terça-feira, dia 5, o foco é para os alunos que entraram em fevereiro. E quinta-feira, dia 7, é para os alunos que entraram em março. Posso participar num dia que não é meu? Pode. Mas lembrando que o foco maior vai ser para cada aluno, né? Então, alunos que entraram em fevereiro, terça-feira, nosso encontro padrão. Alunos que entraram em março, vai ser na quinta-feira, porque os alunos de março, na quinta-feira, eu vou começar a falar do relatório simples. Exatamente o que vocês que entraram em fevereiro já estão acompanhando, ouvindo, me ouvindo já há umas 2 semanas.
Vou começar a falar com eles de forma mais específica na quinta-feira, tá bom? Deixa eu parar aqui a gravação. É uma parte importante.